Olá pessoal, eu sou Leila Sara e hoje trago-lhes mais uma aula sobre mitologia grega com o tema Hades, o deus do submundo, que farei em duas partes. Essas aulas fazem parte do contexto do canal da Academia de Estudos Exobiológicos e Yoga. Fiquem agora com a história de Hades e o tão falado axioma, né, sobre o ser humano julgar sempre, rotular sempre as pessoas, os lugares pelas aparências. Fiquem agora com a história de Hades. Até mais. Hades, o deus do submundo. Muitos se confundem ao dizer que Hades é o deus da morte, mas ele não é. Ele é o deus do submundo e dos mortos. Hades é o deus do submundo e Tártaros é o deus da morte. Hades é filho de Reia e Cronos. Reia é a mãe dos 5 principais deuses do Olimpo. É a deusa da fertilidade, porém é considerada a mãe dos deuses. Cronos é o rei dos titãs e do tempo. Os irmãos de Hades são Hera, a deusa do casamento, Deméter, a deusa da agricultura, Hestia, a deusa sagrada do fogo, Poseidon, o deus dos mares, e Zeus, o deus do trovão e dos raios. Hades também era o rei dos minerais, diamantes, riquezas, por ficarem no subsolo. Para os romanos, Hades era representado como Plutão. Hades que ensinou aos humanos a enterrar os mortos. O cinema retrata erradamente Hades como um vilão, mas essa visão que ele é do mal não é verdadeira. Ele era apenas um homem solitário que foi designado a ser o rei do submundo. Ele era a pura justiça e não um demônio. Uma divindade de muita riqueza, o protetor das terras profundas e férteis. Depois da batalha de 10 anos com Cronos, onde se libertou com os outros irmãos, Hades recebeu dos Ciclopes o elmo da invisibilidade e, sendo assim, dividindo o controle da terra em 3 reinos. Mas Hades tinha aversão ao sol e raramente vinha para a superfície, permanecendo sempre no submundo subterrâneo. Para quem acha que Hades era um ser horrendo, tenebroso, feio, nojento, engana-se, porque ele tinha a aparência muito parecida com a de Zeus e Poseidon, com longos cabelos e corpo escultural. Apenas não gostava de muitas roupas. Hades também tinha o cão Cérbero, de 3 cabeças, que protegia a entrada do reino para as almas não fugirem. O submundo estava em uma passagem embaixo da terra, onde qualquer ser humano poderia sim entrar, mas Cérbero jamais deixaria sair, vivos ou mortos. As almas, após passarem por Cérbero, se deparavam com 5 rios, sendo o mais famoso o rio Estige. A alma precisava pagar o barqueiro do local, o Caronte, onde os gregos costumavam colocar moedas nos olhos ou na boca dos mortos. Se não tivesse as moedas para pagar o Caronte, a alma ficaria presa entre a terra e o submundo inferior. Havia ainda, dentro do submundo, 2 outras regiões, os Campos Elíseos e o Tártaro, reservado aos ciclopes gigantes, criaturas bestiais, todo tipo de homens ou criaturas malignas.
O Tártaro é considerado um lugar coberto por 3 camadas de noites, sendo o lugar mais sombrio e perturbador que possa existir. Ali, os condenados passam por terríveis torturas repetitivas. Hades não torturava ninguém, ele apenas julgava as almas pelo que tivessem feito aos outros, mas também a si mesmo. Por isso ele era tão temido. Era chamado de o Forte, o Invencível e até de Zeus do Inferno. Era muito temido por todos. Dentre uma das passagens de sua história, na luta travada com os deuses e os gigantes, como Tifão e Priareu, que foram aprisionados dentro de um vulcão, mas sempre tentavam fugir, provocavam enormes perturbações e cataclismas, Hades então sobe à terra e vai até o Olimpo falar com seu irmão Zeus, que, na ocasião, dava um enorme banquete onde nunca Hades era convidado. Nessa saída à superfície, Hades conhece Perséfone e se apaixona por ela. Mas essa história eu vou contar na próxima aula de mitologia. Até lá! E aí, gostaram da história? Essa história terá a continuação, que é a história entre o amor de Hades e Perséfone, como tudo aconteceu e as possíveis causas, né, dos desentendimentos dos deuses a respeito. Até mais e gratidão por assistir.